Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, para agradecer, ó Pai, por mais esta noite, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Que a Sua vontade, ela venha a ser feita em nossa vida, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite a nossa casa, a nossa família, a nossa história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos integrantes deste devocional, Pai. Visite, Senhor, os entes queridos, visite, Senhor, toda a história, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus possamos ter um final de semana abençoado, Pai. Eu peço também por aqueles, ó Pai, que neste momento não têm condições de ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu peço por aqueles que estão em leitos de hospitais, Senhor, visite cada um deles, os que estão em situação de rua, as crianças, ó Pai, órfãos, as viúvas, Senhor, aqueles que se encontram num cárcere, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, o poder que há na Tua palavra venha alcançar o coração de cada um deles, Pai, nesta manhã, Pai, que venham gerar frutos para Ti, frutos de arrependimento, Senhor. Eu peço, Senhor, por cada um deles, ó Pai, que tenhamos um dia abençoado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará na nossa história, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, André. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, dos senhores e dos servos. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina de outro modo, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, ruins suspeitas, contendas perversas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, supondo que lucro e piedade, aparta-te dos tais. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína, na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu seu testemunho de boa confissão, que guardaste este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder e sempiterno. Amém. Ordeno aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem põem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. Ordeno-lhes que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias, do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fábio, Amém. James, eu posso comentar a respeito do capítulo 1, que mais me chamou a atenção? Oh, O versículo 1 aqui, ó. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Interessante, eu achei muito interessante essa palavra, esse ensinamento, porque isso nos alerta, irmãos. Quando a gente fala mal ou julga aqueles que estão acima de nós, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser o seu patrão, ou o professor na escola, toda pessoa que está acima de nós, e a gente não age corretamente, a gente não procede com entendimento a respeito da palavra, a gente acaba prejudicando a outra pessoa e o nome de Deus. Porque quando a pessoa se entristece com a maneira que você fala, com a maneira que você julga o seu superior, aquele que está acima de você, automaticamente você está aqui, ó. É um mandamento, é uma ordenança. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra. Considerem, tenha consideração, tenha respeito, tenha carinho, seja amigo, seja honesto, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Então, desde o momento que nós praticamos esses mandamentos, nós estamos nos beneficiando e, consequentemente, a palavra de Deus está sendo glorificada. É só esse comentário que eu queria fazer a respeito dessa palavra que me chamou muita atenção. Para a gente ficar esperto. A gente que está na igreja, a gente conhece a palavra,
a palavra de Deus fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós precisamos estar atentos, porque se a gente fizer certo, certamente seremos aceitos. Agora, se fizermos errado, o pecado já nos aporta. Cumpre a nós dominá-lo. Deus nos dá essa oportunidade de dominar o nosso eu. Isso é importante. Amém, amados? Pode Amém. prosseguir aí, Fábio. Amém, pai. Obrigado, viu? Ontem a gente fez aqui a primeira parte do livro de Timóteo, né? Então, vou fazer um breve resumo do que a gente falou ontem aqui. Tem bastante pessoa que não participou. E independente se a gente já passou ou não, que nem meu pai comentou aqui, fiquem à vontade para fazerem suas contribuições e edificações, tá? Então, no versículo 1, falamos a respeito da honra, né, aos superiores. Aqui as traduções são diferentes, né? Na minha Bíblia, por exemplo, fala que os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. Na nossa sociedade, atualmente, nós não temos escravos, mas nós temos hierarquias, né? E, então, muito bem pontuado aí, né? Do que foi falado. Em adição a isso, eu gostaria de acrescentar aqui a questão, principalmente, o fato de o senhor, né, o seu senhor, o seu chefe, o seu patrão, ou aquele seu superior, ser irmão da fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa conduta e cuidado para não levar nenhum tipo de vantagem a respeito dos nossos irmãos, seja ele abaixo ou acima de você, né? Então, muitas vezes ali, olha, como o meu chefe aqui é cristão, vou pedir para sair mais cedo aqui para ir para a igreja, vou pedir para sair mais cedo para resolver uma coisinha aqui, outro ali. Não que esse tipo de coisa não possa acontecer, mas a gente precisa ter prudência, a gente precisa ter responsabilidade. Nós precisamos ter uma conduta ilibada para não envergonharmos o nome cristão. Então, respeito, eu coloquei aqui, respeito para não mancharmos a imagem de Cristo, para não passarmos como, olha, cristão, aquele ali é cristão, mas é folgado, viu? Aquele ali, ele tem uma conduta que não é adequada. Nós tomamos a responsabilidade, nós levamos o nome de Cristo aonde quer que nós vamos. Todos aqueles que sabem que nós somos cristãos, eles vão ficar nos reparando em nós, mais do que em outras pessoas, porque a nossa conduta é que vai levar o evangelho para frente. Dependendo do que nós fazemos, nós podemos atrair pessoas para o evangelho ou mesmo afastá-las. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui já nos deparamos com situações onde nós vimos irmãos da igreja tendo conduta pior do que pessoas que são de fora da igreja, né? Então, esse cuidado nós como igreja precisamos ter, não só conosco, mas também orientando aí todos os nossos irmãos, né? Daí depois ele fala no 3 a 5 para termos cuidado com aqueles que buscam contendas, que causam discórdias, né? A igreja deve ser uma unidade. Tem pessoas que gostam de uma divisão, né? Tem pessoas que gostam de uma confusão. Elas estão sempre ali caçando alguma coisinha para arrumar uma discórdia, para achar algo que não concorda, para causar algum tipo de divisão ali, de dúvida. Ela nunca concorda com ninguém, ela está sempre desconfiando de todo mundo. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós já vimos, inclusive, em outros estudos, que um povo separado, ele é enfraquecido. E o povo de Deus precisa ser unido. Nós podemos até discordar de algumas
opiniões, como é natural do ser humano. Mas o evangelho, aquilo que é intrínseco de Cristo, o amor ao próximo, que Cristo é nosso Salvador e os mandamentos de Deus, isso precisa ser focado. E quando há uma discordância, a gente sempre precisa agir com amor, né? E usar também as palavras de sabedoria, como dizem Provérbios, a gente não é recomendado que nós repreendamos o tolo ou o orgulhoso, porque ele vai agir, a gente vai ter mais problema, ele não vai, a Bíblia fala que nem se açoitar, ele não vai aprender. Então, a gente precisa ter sabedoria, às vezes, até para ficar de boca fechada. Mas é importante a gente ter cuidado com esse tipo de pessoa, né? E fala também que há pessoas que buscam o enriquecimento, lá no 6 começa, né? Pessoas que buscam o enriquecimento através do evangelho, que usam o evangelho para enriquecer a si próprio. Então, estava até dando uma olhada no contexto aqui, e existiam muitos mestres no passado itinerantes que se aproveitavam da palavra para enriquecer. Então, eles levavam falsas doutrinas aos irmãos, né? E se aproveitavam do evangelho para tirar benefício próprio. Então, Paulo vem alertar, exortar sobre esse tipo de conduta e orientar a igreja com relação a esse comportamento que existia. Inclusive, Paulo menciona essas questões nas outras cartas, lá, se não me engano, a Éfeso e Coríntios também. Depois, Paulo vem instruir aqui, acho que essa foi a parte que nós discutimos, falamos bastante ontem, e aí paramos, que é quando Paulo começa a falar sobre a questão do dinheiro, do amor ao dinheiro. Então, Paulo está aqui dando uma instrução sobre os ricos e pobres, sobre o perigo do dinheiro e orientando a conduta de Timóteo, que Paulo aqui já, como a gente comentou lá no começo, ele já está no fim da vida, né? Então, Paulo diz que no versículo 8, se nós temos alimento e roupa, já podemos ser gratos. E ontem, eu até contei aqui um pouquinho para vocês sobre algumas questões pessoais, né, de dúvidas e de como devemos nos comportar com relação a essas questões. E, e eu estava vendo uma outra pregação, e é interessante como esse outro pastor falou o seguinte: tanto os ricos quanto os pobres sofrem preconceito na igreja, né? O pobre sofre preconceito porque é pobre, e os ricos sofrem preconceito porque é rico. Porque em partes da palavra como essa, gera o entendimento de que a riqueza é algo condenável por Deus. E isso não é verdade. Eu vou fazer questão de ler novamente aqui esse pedaço, como está na minha Bíblia, tá? Aqui, a partir do versículo 9. Vou começar no 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, eu percebo que há uma diferença aqui. Inclusive, teve uma palavra que
esclareceu bastante sobre isso. Deus fez o rico e o pobre. E tem pessoas que são ricos pelos seus dons, pela sua inteligência, pela habilidade que adquiriram ao lado da vida, ao longo da vida, ou pela bênção de Deus. Essas pessoas que são ricas, ou que vão ficando ricas ao longo da vida, que elas tenham amor e generosidade com o seu próximo, que elas não pensem somente nelas, e que o coração delas não estejam no dinheiro. Quando a gente olha de forma pragmática, as pessoas que geram bem, geram valor na vida dos outros, que torna a vida do outro mais fácil, ou que gera algum tipo de valor na vida do outro, ele acaba sendo recompensado por isso. É a própria lei da natureza. E é natural que ele seja beneficiado e que ele regozije desse bem que ele está entregando, né, para o próximo. Agora, no meu entendimento, Paulo aqui vem chamar a atenção para aquele que tem o desejo de enriquecer, aquele que busca o enriquecimento. Porque esse que busca o enriquecimento, ele cai em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que o levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, como eu comentei com vocês, eu acho que se você perguntar para as pessoas se elas gostariam de ficar ricas, acho que todos, ou pelo menos a grande maioria, 90% talvez, eu creio que diriam que gostaria, né? Ninguém quer ser privado de nada, todo mundo gostaria de ter a liberdade de fazer o que quiser. Mas nem todos estão preparados para isso, e nem todos estão dispostos a pagar o preço. Agora, o anseio de ficar rico, ele nos coloca em muitas situações perturbadoras, porque ele pode fazer com que a gente deturpe nossos valores, faz com que a gente talvez explore o nosso irmão, pode fazer com que a gente haja em desonestidade, pode fazer com que a gente deixe de ser generoso com o nosso próximo, pode fazer com que a gente faça mal para o próximo. E isso é condenável. Então, eu não enxergo aqui que existe uma condenação com relação ao dinheiro em si, mas existe uma preocupação, um alerta, uma exortação de Paulo aqui com relação ao anseio, o quanto você, o que você está disposto a fazer para ter dinheiro. Porque se o dinheiro está na frente do teu coração, é você que, se você está seguindo a ele, Deus não está em primeiro lugar. Porque na prática, nós não precisamos de mais nada. Na prática, essa vida aqui é uma vida efêmera. É uma vida que, com um piscar de olhos, ela passa. E mesmo que você não envelheça, ela vai passar no piscar de olhos. Independente se você vive 10, 20, 30, 50 ou 100 anos, a vida vai passar num piscar de olhos comparado com a eternidade. Então, o que nós devemos buscar em nosso coração é a eternidade com Cristo. É o caráter de Cristo. É que o nosso coração deseje aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do céu. E que nós consigamos nos libertar cada vez mais. Isso não quer dizer que a gente tenha que amar a pobreza. Isso não quer dizer que a gente tenha que buscar ser pobres ou a falsa modéstia. Eu faço questão aqui de ser pobre porque eu não quero pecar ou cair
cair em tentação. Ok. Isso não é um mandamento. Cada um tem a escolha das suas vidas, mas o que ela precisa saber é que o coração dela precisa estar em Deus, né? E, e, e cada um deve ajudar o seu próximo da maneira como consegue. Então, as pessoas que são bem-sucedidas e são ricas, elas podem contribuir, devem contribuir com a obra de Deus, com os necessitados. E isso é bênção também. Outros podem contribuir, todos podem contribuir com o seu tempo, com o seu trabalho, mas todos devem pensar no próximo. E pensar no próximo, amar ao próximo é seguir a Deus, porque esse é o mandamento principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu creio que quando nós seguimos esse princípio, tudo nos será acrescentado, porque a própria palavra vem falar aqui no final, no 17, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. É interessante como ele cita aqui a satisfação, né? Ele não cita aqui somente o que é necessário, o que é básico para se viver, mas ele cita a satisfação que vai além, muito além de ter roupa e comida. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Amém? Então, eu vou fazer uma pausa aqui para todos contribuírem também com os entendimentos, com cada entendimento, né, que é sempre muito rico aqui. Eu acho que é isso que torna esse devocional maravilhoso, né? A contribuição de cada um, o Espírito Santo fala através de cada um aqui, e, e aí cada um e o Espírito Santo fala individualmente, né? Graças a Deus, amém? Amém, Jamie. Muito feliz, porque ontem eu não estava no devocional, devido ao meu celular, já expliquei a Fábio, que está muito ruim. Daqui a pouco ele já vai dar chute aqui, parar. Já estou vendo aqui a porcentagem dele. Descarregando rápido. Ontem eu não participei do devocional, mas eu fui ver, depois de gravado, fiquei muito maravilhada pelo devocional de ontem. Muito top, muito rico, muito Deus. Muito Deus, foi muito taxativo. Eu até escrevi lá no comentário. Eu estou vendo que o povo não está olhando, mas não está comentando. É bom comentar, porque a gente comentar influencia outro para prestar mais atenção e comentar também. Então, eu escrevi até lá que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Está lá escrito, quem quiser ver depois pode saber meu comentário. E o Jamie estava falando. Então, existem pessoas que nasce pobre e morre pobre, porque ele é tão ambicioso que Deus não deixa nem ele crescer na situação financeira, porque tem um coração que não é de Deus, não quer ajudar ninguém, e isso é muito ruim. Eu já tive dinheiro, mas eu fali, como eu já falei, mas eu vou me levantar em nome de Jesus, estou me levantando em nome de Jesus, mas meu coração não estava ali avarento pelo que eu tinha, porque sempre eu dividia o que eu tinha. E aqui nessa cidade todo mundo sabe disso, que não precisa nem estar tocando trombeta e falando isso. Também não gosto disso. Eu gosto sempre de ser grata pelo que eu recebo e não sou grata pelo que aconteceu comigo e não quero tocar trombeta que eu já servi e deixei de não servir, isso não interessa. O que importa é Deus na minha vida. Mas eu creio que o que eu perdi, eu vou ter em dobro, porque Deus garante assim, que o amor da segunda casa será
maior do que o primeiro, então, da primeira casa. Então, eu creio que o que eu perdi, Deus vai me restituir em dobro, né? Não é porque eu sou boazinha, não, é porque ele promete na palavra dele. Eu profetizei, em nome de Jesus, eu profetizei ontem, um amigo veio me oferecer um carro, né? Falou assim, ô, dona Neide, eu estou com um carro lá, e a senhora não quer pegar na minha mão? Eu falei, passe lá em casa. Eu falei, igual aquele hino de Jesus, passe lá em casa. Eu sem dinheiro, sem nada. Eu falei, passe lá em casa, você vai me vender em suaves prestações, eu vou comprar esse carro. Passe lá em casa. Ele disse, vou levar esse carro lá para a senhora ver, e dando certo, a senhora pega esse carro na minha mão. Eu falei, tá bom. Aí perguntei sobre a conservação, sobre tudo, né? E ele me falou. Mas eu creio num Deus que ele restitui tudo em nossa vida. Nós não devemos ter amor ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males. Mas Deus também não condenou você ter o dinheiro. E você tem que orar sempre, né, pela sua vida espiritual, sua vida material e sua vida financeira também. Porque Deus ele quer que a gente seja feliz, alegre com tudo. Meu irmão, que era engraçado, né? Aí um dia eu cheguei e falei para ele assim, aí quando eu tinha dinheiro eu não era feliz. Ele falou assim, minha irmã, quando tu tiver dinheiro, tu pode dar para mim que eu vou ser feliz no teu lugar. Então meu irmão já tinha prazer de ter o dinheiro, né? E Deus ele fala, para poder nós temos que trabalhar. Eu tô velhinha, tô com 64 anos, mas eu posso trabalhar, porque eu não sou aleijada, eu tenho duas mãos, tenho os meus pés, tenho um defeitinho no meu pé por causa do trabalho, mas não fui aposentada porque disso não, porque o homem disse lá que se fosse o dedinho da mão, que eu ia ser aposentada, porque o dedinho da mão, porque o presidente foi, eu também poderia ser, né? Mas como é, o do pé eu não fui aposentada. Mas recebi um benefício enquanto eu estava acamada. Eu recebi um benefício do governo. Então, louvado seja Deus, porque Deus é o Deus que cuida de você, com dinheiro ou sem dinheiro. Deus é provedor de todas as coisas. E eu não vou esquecer nunca de um irmão que ele falou assim que ele não tinha nada, estava passando necessidade. E Deus ele não quer que seus servos fiéis passem necessidade. Se você estiver passando alguma necessidade você pode passar, é apertado, mas fome você não pode passar. Porque Deus ele disse que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então eu creio nesse Deus que jamais vai me deixar eu mendigar pão. Eu já passei apertada, porque eu fui desobediente, eu deixei de uma empresa fechar, por desobediência, por o demônio da depressão que entrou na minha vida. Então eu fiquei naquela situação de depressão, eu tinha depressão de consumo. Eu gastei tudo que eu tinha depressão, então vamos ter cuidado. Às vezes a pessoa pensa que existe vários tipos de depressão, né? E a minha depressão, a minha não, que não é minha, sangue de Jesus tem poder, foi um demônio que passou na minha vida, tá repreendido em nome de Jesus. Então, eu acabei com tudo. Eu ia para uma loja, de vez de eu comprar um par de sapato, uma calça e uma blusa, eu comprava 4. Eu não ia usar os 4, mas era para poder pegar e dar. E eu pegava e dava, e às vezes eu ficava sem nada. Então, o espírito que entrava na minha vida de destruição para acabar o que eu tinha, na realidade, né? E depois eu ficar lá sem nada e ir para o lugar para onde eu fui, né? Lixo, e fui comer lixo. Aí eu tinha aquele prazer de trabalhar na rua como ambulante. Trabalhava nas praias, porque eu amo litoral, eu gosto de litoral. Mas eu não botei mais isso na minha vida, porque eu estava dizendo assim, Deus não dá sua glória a ninguém, e você não tem que botar Deus em último, Deus é em primeiro lugar em nossa vida. Seja feita sempre a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes o nosso querer faz com que a gente desencaminha. Aí vem agora esse amor ao dinheiro que te afasta de Deus. E nós não vamos deixar que o amor ao dinheiro venha nos afastar de Deus. Eu fui para o litoral trabalhar, botava meu boné, saía lá trabalhando, vendia o que eu tinha de vender, minhas frutas, minhas verduras, no sol, fiquei preta, uma cara velha feia, preta, não cuidava de mim. O inimigo queria que eu virasse lixo. Não é questão que a pessoa ser ambulante, essas coisas, vai virar lixo.
cresce também. Mas eu estava com... Eu fazia e comia. Eu não sabia pegar, ministrar aquele dinheiro, porque eu estava com um espírito destruidor na minha vida. Eu estava... Então, eu pegava aqui... Eu ganhei isso aqui, de um amigo meu, que ele vende esse empreendedor. Eu botei aqui em cima para dar minha nora, e agora eu lembrei, peguei. Se eu pegasse um pacote disso aqui para me vender, eu tenho que vender ele, tenho que tirar o dinheiro dele para comprar outro e suprir a minha necessidade do meu aluguel, que eu fui pagar aluguel para morar, e pagar meu aluguel e ter o dinheiro de eu comer. Mas o dinheiro que eu ia comer, gente, eu era assim, magrinha. Agora eu sou assim, bochechuda, mas eu estava magrinha demais, demais da conta, porque o dinheiro que eu pegava, sabe o que eu ia fazer? Eu ia para as festas, eu ia beber, eu ia fumar. Então, eu não fazia o dinheiro disso aqui que eu vendi crescer, porque eu estava diminuindo. Então, o inimigo da minha alma queria me destruir de qualquer forma. E a gente vem nessa alerta daqui, essa palavra de Deus é tremenda. E a gente tem que ter cuidado com as pessoas, falsos mestres, e também temos que respeitar a quem está numa liderança, né? Cuidando da gente, temos que dar o devido respeito, né? E também vigiarmos em todo o tempo, porque às vezes vem uma oferta para você que você pensa que é de Deus e não é. Aí a gente tem que se preparar diante de Deus em todo o tempo, não ser avarento, não ter amor ao dinheiro. Pode ter o dinheiro, eu quero ter o dinheiro, não usa ser que me rica, eu não vou ficar mais. Porque com a situação que hoje o mundo está desempenhando, né, nessa situação, né, a palavra de Deus cada dia mais se cumprindo, então aí eu tenho que ser grata a Deus pelo que eu tenho. Deus tem me abençoado tanto, gente, que eu conheci esse grupo não, é uma bênção na minha vida, uma bênção na minha vida. Eu estava lá, mas nunca passei fome, não, porque Deus ele sempre provia tudo na minha vida que eu pensava que não chegava. Quando eu adoeci, que eu sofri um acidente, que eu perdi meu dedinho do pé, eu tenho um canudo de titânio no tornozelo com 5 parafusos de platina. Deus cuidou de mim. Aquelas pessoas que Deus levantou para me ajudar. Deus não deixa você lá. Deus sabe o que você fez, não precisa você relatar o que você fez, mas Deus me viu lá e Deus falou assim, não, um dia ela ajudou pessoas, agora eu vou mandar alguém para ajudar ela, e eu soube valorizar cada coisa que eu ganhava, não passei fome, passei por aperto, mas fome eu não passei, e o Deus poderoso que está aqui conosco é tremendo, e quem tem seu dinheiro, saiba fazer ele render, e pense sempre naquele seu vizinho que está precisando de você. Pense sempre naquele que está lá. Às vezes aquela pessoa não vai lá te pedir, não é por orgulho, é porque Deus já não deixa ela te pedir, sabe para quê, Ruth? Para você se levantar e ir lá e ajudar, sabe para quê, Fábio? Jamie, Mário, enfim, todos que estão aqui, Andréia, né? Para você se levantar e ter de compaixão e misericórdia do seu irmão, né? Que às vezes a gente tem que passar para entender certas coisas na vida. Eu estou aqui, eu sou a mulher mais rica do mundo, porque eu saí do mundo. Hoje eu vivo com Deus. Hoje o meu amor é Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele é meu noivo e ele vem me buscar. Ele vem te buscar porque você é a noiva dele. E glória a Deus, porque nós somos a noiva do Senhor. E Deus vem nos buscar. Eu tenho essa esperança muito grande. Eu creio que Deus vem me buscar. Não é porque eu sou boazinha, não é porque vocês são bonzinhos, é porque você está crendo no Deus vivo e poderoso, supridor de todas as tuas necessidades e vai te levar para o céu. Olha que bênção, que glória, uma coroa nós vamos receber, vamos passear em rua de ouro, tocar em muros de cristais e Deus seja louvado sempre. Vamos permanecer na nossa fé. Amanhã eu estou aqui de novo, para aprender junto com vocês e sendo regada, né? E nós somos a árvore de Deus, e regada e sendo adubada para darmos fruto.
Vamos sair, vamos dar fruto. Esse vai para o YouTube. Essa palavra vai servir para aqueles que estão ouvindo. Então, quando você abre a sua boca, eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso usa a sua boca, usa o seu falar, o seu semblante, o seu tudo. Você tem que brilhar. E nós queremos, não para exaltação pessoal, mas que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Brilhar, nós temos que brilhar. E não vamos ser avarentos, não, porque Deus não vai deixar. Vamos viver e receber o que Deus tem para nos dar. E Deus seja louvado. Amém. Amém, dona Marnete. Obrigado. Alguém mais quer comentar? Amém, amém. Bom, André, derrama. Amém, irmãos. Eu pude escutar a cada um até agora atentamente. A gente vem de um hábito de fazer devocionais já há alguns anos. A gente tem ali, o James sabe, a gente tem uma casa de acolhimento aqui em Guarulhos, em São Paulo. E pela manhã, durante muitos anos, eu todo dia dei devocionais aí para cerca de 30 homens que eram retirados das ruas aqui de São Paulo, mas isso não vem ao caso agora. Então a gente tinha um hábito diário de sempre fazer um devocional. Eu me lembro bem, James, que depois de alguns anos fazendo todo dia devocional de dia e pregando de noite, eu olhava para a cara daqueles meninos e falava: meu Deus do céu, o que eu vou falar para eles hoje, né? Mas a palavra, ela se renova. Eu não poderia deixar de comentar. Na verdade, isso aqui se encontra no livro de Timóteo, no seu segundo livro, no 3,16. Paulo dá uma instrução para Timóteo, seu filho na fé. Ele fala assim que toda a palavra de Deus é inspirada. Passei muito tempo com essa palavra inspirada, buscando algum significado. É inspirada por Deus, mas é inspirada para quê? E pela misericórdia de Deus eu pude achar o significado dessa palavra estudando, buscando a ajuda de Deus, do Espírito Santo. E a gente hoje entende que a palavra inspirada, James e irmãos, a gente chegou a uma definição que a palavra que Paulo usa para inspirada é a palavra theopneuston. Quando a gente faz a transliteração dessa palavra do grego koiné, que foi escrito por Paulo, para o hebraico, nós vamos achar a mesma palavra com o mesmo significado com a palavra que Deus usa quando ele faz o homem do pó da terra, ele forma o homem, e o texto vai dizer em Gênesis capítulo 2 que ele assopra o ruach, o fôlego de vida, nas narinas de Adão. A palavra theopneuston e ruach tem o mesmo significado, fôlego de vida. Ou seja, quando Paulo está falando para Timóteo que toda a palavra é inspirada por Deus, Paulo mais ou menos está dizendo assim: Timóteo, todas as vezes que você for abrir a palavra de Deus, todas as vezes que você tiver a palavra de Deus nas suas mãos e você abrir pela manhã para fazer um devocional, é Deus assoprando fôlego de vida em você. Então, nesta manhã que nós estamos recebendo aqui dos irmãos, da leitura, do texto, é fôlego de vida do Senhor para que nós possamos romper mais um dia, mais um final de semana, e em nome de Jesus, mais um mês, né? Então, esse devocional é super importante para que renove as nossas forças e nos gere mais fôlego de vida. Gostaria de deixar aqui também um comentário sobre o que o irmão James acabou dizendo. Você comentou sobre o versículo 9, mas querem ser ricos e caem em tentação, em laço. Aqui também a tradução para tentação pode ser ganância, né? Aquele que é ganancioso, ou seja, ele fere valores e princípios para conseguir aquilo que ele quer ter a qualquer custo. Não importa quem ele tenha que passar, não importa se a mãe do amigo dele vai chorar, não importa. Ele vai querer conquistar aquilo de alguma maneira. Mas o que eu acho que cabe para nós que somos cristãos seria uma palavra ambição. A gente deseja, sim, ter uma vida melhor, uma vida financeiramente próspera. A gente deseja, sim, dar uma condição financeira para os nossos filhos, poder contribuir mais com a obra da caridade.
mas para isso eu não vou fazer a mãe do meu irmão chorar. Para isso eu não posso pular ou passar por cima de valores e princípios que nos norteiam segundo a nossa fé cristã. Para mim, aqui, finalizar a minha breve palavra, eu também acho interessante que quando Paulo ele utiliza aqui no seu versículo de número 10, ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que eu gostaria de só comentar com os irmãos, que às vezes parece que eu estou trazendo algum tipo de termo científico ou algo do tipo. Eu tenho a Faculdade Teológica de São Paulo e eu faço o Instituto Teológico aqui do Parque Novo Mundo. Então, por a gente estudar bastante, a gente acaba, pela misericórdia de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, porque não adianta nada ter, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mas o interessante é que antigamente a palavra amor tinha diversos significados. Por exemplo, a palavra que Paulo escreve aqui é a palavra philos, que é amizade. Existia o amor agapausmer, ou ágape, que é o amor incondicional, o amor espiritual, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, amou o amor incondicional, amor ágape, um amor que é muito difícil que nós tenhamos entre nós hoje em dia, porque é um amor espiritual. Existe a palavra eros, ou eros, né, que deriva a palavra erotizar, ou erótico, que significa amor romântico ou desejo sexual. Mas a palavra que Paulo ele descreve aqui não é nem ágape nem eros, ele fala de filos. E filos é amizade. Então, quando você se diz amigo do dinheiro, o texto vai dizer que quando o homem ele se intitula amigo do mundo, ele está se intitulando inimigo de Deus. Porque você não pode servir a dois senhores, porque um há de alegrar e o outro há de desprezar. Então eu acredito aqui, meus irmãos, que quando fala do amor ao dinheiro, é a amizade ao dinheiro. É você ter o dinheiro como algo que você tem amizade com ele, você tem, eu posso dizer, você deseja aquilo todo dia, você quer um encontro com esse amigo todo dia, você deseja, você busca ele todo dia, né? E isso gera o quê? Gera mal, gera ganância, soberba, avareza, idolatria. Tem gente que é tão doente por dinheiro que guarda o dinheiro em algum lugar, não vai gastar aquele dinheiro de jeito nenhum, mas às vezes tem alguém dentro da família passando uma necessidade, tem um conhecido passando um aperto de comida, mas aquela amizade que ele tem com aquele dinheiro faz com que ele não desfaça esse laço. É maligno, né? Então, que nós não venhamos ser assim como os cristãos, né? Que a gente possa se colocar no lugar dos nossos irmãos, que a gente possa, hoje uma palavra que está na moda, né, James, é a resiliência, que a gente possa ser resiliente, né? Isso também não significa, irmãos, que a gente tenha que ser me perdoe o termo se for muito pesado, mas não me veio outra palavra aqui na cabeça agora, ser trouxa de ninguém. As pessoas quererem se aproveitar da nossa bondade ou da nossa cristandade para poder se aproveitar de questões. Não é isso que eu quero dizer. A gente tem que ser caridoso, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que fazer a obra da caridade, a obra da piedade, a gente tem que se dispor a ajudar o próximo, mas tudo tem limite. Não adianta eu querer ajudar todo mundo que se aproveita de mim e eu não ter comida para colocar para o meu filho comer de manhã. Lembrando que o nosso maior ministério é a nossa família. Esse é o maior ministério que todo homem tem. Para finalizar, quero agradecer o James, a irmã que acabou de se expressar, o irmão que se expressou primeiramente falando aqui sobre os servos que estão debaixo de jugo. Realmente acrescenta muito para nós participar de um devocional como esse. O desejo do meu coração é que Deus em Cristo possa abençoar e que todos os irmãos venham reinar em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Creio que vou participar todo dia aqui com os irmãos pela manhã. Vai ser um prazer ouvir a palavra do Senhor. Amém?
Glória a Deus, André, será muito bem-vindo. Obrigado aí pelo, pela aula até, né? Muito bom Imagina. aqui. André, porque aqui esse devocional tá cheio de bebê, né? Cheio de recém-convertido, cara. E quanto mais pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm conhecimento, né, da caminhada também, da jornada, isso só tem a acrescentar e enriquecer o nosso conhecimento, o nosso saber, e que a gente possa cada vez mais trazer pessoas, né, como você, né, que tem já uma caminhada longa, como pessoas que recém-chegados, curiosos também, que não são convertidos, mas que querem saber. E o grande objetivo desse devocional realmente é que a gente possa cada vez mais fazer né, a vontade de Deus, né? É o Amém. ID, né? É o ID, né? Amém. Glória a Deus. Inclusive, fica à Obrigado aí. vontade, viu, André, de convidar as pessoas que você trabalha com elas aí, para elas participarem. São bem-vindas, cara. Aqui é um local onde a gente aprende junto todos os dias. Todos os dias a gente tem o Espírito Santo falando conosco. É um ambiente também de cura. A gente faz a oração de intercessão também. E, e independente do nível, pode trazer, que vai ser um prazer. A pessoa aí conhecendo e crescendo na fé conosco e ensinando uns aos outros aqui. Tá bom? Fica à vontade para convidar quem você achar, quem Ô, quiser. James, se os irmãos permitirem, eu vou falar com quem está cuidando dessa área tecnológica da ONG, que é até o professor Marcos, se uma vez por semana a gente coloca no Zoom lá na ONG, dentro da igreja, e é nesse horário que agora está rolando o devocional dos meninos lá também. Se os irmãos permitirem, eu poderia pelo menos uma vez por semana colocar eles para assistirem, né? Eu também tenho alguns meninos lá que estão bem, graças a Deus, espiritualmente falando, que pode contribuir. E também seria, né, de uma grande valia para eles ouvirem esse devocional, pelo menos uma. Todo dia eles têm, menos de domingo. Mas seria bom ouvir outras pessoas falar sobre a sua vida, sobre a palavra, isso é edificante demais. Se permitir, eu peço para o menino dar um jeito de instalar o Zoom lá. Pode, à Eu vontade. nem perguntando, né? No dia que Uhum. você puder, quiser, fica à vontade. A gente grava esses vídeos também do nosso devocional, a gente coloca no YouTube, né? A gente acaba disponibilizando depois o link no nosso grupo. Ótimo. E tem um link lá do grupo também para compartilhar para as pessoas, que as pessoas quiserem entrar, para outros amigos que quiserem entrar, pessoal do seu grupo lá também quiserem participar com a gente no grupo. Todo dia pela manhã a gente acaba mandando o link do devocional que vai ter, um pouquinho, uns 10, 15 minutos antes, e né, fala qual é o capítulo. Todo dia uma pessoa é selecionada para trazer, então o James trazia o capítulo de hoje, amanhã ele vai selecionar no final quem vai trazer o de amanhã. Então a gente tenta, mas fica à vontade, tá? Mas, né, será um grande prazer aí. Obrigado, Samuel. Valeu. Alguém mais quer? E aqui no trecho final, James, eu só queria colocar aqui, ó, no final, aqui que a gente acabou, porque essa parte do dinheiro é tão, né, importante, questão da autoridade também, do servo, né? Tem tanta coisa rica nesse capítulo, né? Mas esse trecho final aqui, que é o conselho final e benção apostólica, né? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, né? Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, né? Pois alguns professando, te desviaram da fé. E a Andrea trouxe algo tão importante esses dias, né? Quando a gente estava discutindo o 1 Timóteo 4, que é justamente sobre o excesso de informação que a gente tem hoje em dia, né? O excesso de informação que às vezes pode desviar a gente do caminho correto, né? Às vezes a gente fica tão perdido na quantidade de informação que a gente tem hoje disponibilizada na internet, tanto os livros, né, que trazem conhecimentos e que parte daqueles conhecimentos eles são realmente têm um fundamento e tem até às vezes base cristã, né? Mas outros às vezes têm aspectos mais egoístas, né? Outros têm aspectos, né, mais fora do direcionamento de Cristo, né?
que a gente possa tomar cuidado, né, com selecionar, né, selecionar qual tipo de conteúdo que a gente coloca para dentro da gente, né? Hoje, por exemplo, a gente liga a televisão, ou a gente vai para as, né, para redes sociais, ou a gente vai para até sites de conteúdo, né? Que teoricamente poderiam trazer conteúdos de edificação, mas a gente vê às vezes tanta coisa ruim, né? Tanto conteúdo ruim, ou conteúdo pejorativo, né? De fofocas, de falando mal um do outro e atacando um ao outro. Então que a gente possa realmente filtrar, né? Filtrar para colocar só coisas boas dentro da gente, né? Porque tudo que a gente coloca dentro da gente, aquilo vai criando raízes, né? E aí, assim, é o que entra nos nossos olhos, o que entra nos nossos ouvidos, né? E entra através do nosso vai afetar o nosso coração. E na hora de falar, né, virão coisas do nosso coração, para que a gente possa limpar o nosso coração, né? Então, pedir a Deus que corte raízes, né, de coisas que não têm valor, né, que não estão alinhados com Deus, para que só saiam coisas edificadoras da nossa boca, né? Que a gente possa, né, ter realmente o nosso coração, a nossa alma lavada, né, limpa, né? Como o James outro dia colocou, né, como uma criança, né? Que nós possamos nos tornar criança, né, mais maduros, né? Mais maduros espiritualmente, né? Maduros emocionalmente, mas como uma criança pura, né? Buscando essa purificação, buscando essa limpeza, né? Para que a gente não deixe realmente esses conteúdos que não fazem sentido, que trazem perturbações, né? Ou que trazem realmente valores que não, né? Que acabam distorcendo aquilo que realmente Cristo quer para a gente, né? Eu acho que esse último trecho aqui é bastante importante para a gente também chamar a atenção. Maravilha, Fábio. Eu acho que a Andréia queria falar alguma coisa aí. Eu estou sentindo. Ana. Eu fiquei com uma inquietação na alma, eu ouvindo o irmão falar, André. Eu quero, assim, falar rapidamente sobre uma experiência que eu vivo. Eu vivo duas polaridades. Eu tenho vários irmãos, e de sangue, irmãos que são do mesmo pai e mesma mãe, e tenho irmãos do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Separando esses irmãos em dois, digamos assim, grupos, eu tenho, de um lado, todos os meus irmãos são pessoas que, de certa forma, venceram na vida. Eu tenho irmãos bem de vida, tenho irmãos batalhadores, com eu trabalho, que pago as contas, às vezes com certa dificuldade, às vezes com mais facilidade. Tenho um irmão milionário, mas eu tenho em outro lado, meu irmão mais velho, que mora nas ruas de São Paulo. Ele é morador de rua, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Então, eu vivo duas polaridades. E por que eu fiquei essa inquietação que eu vi o irmão André falando aí, né? Sobre esse trabalho, e aí eu lembrei do meu irmão. Quero pedir oração por ele, porque a gente conseguiu manter contato com ele nos últimos meses. Ele me ligou e ele perdeu um olho numa reciclagem. Ele está cego na rua. E quando a gente vai para essa seara do dinheiro, eu percebo assim que eu vivo dois mundos. Eu quero assim, eu estou falando aqui de meu irmão porque eu lembrei dele, tá? Mas assim, eu quero falar aqui sobre um posicionamento que a gente precisa ter na vida, que eu passei a minha vida inteira sendo mãe dele, né? Porque minha mãe não criou a gente, então eu me posicionei de forma totalmente errada. Oi, vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim, agora Muito ficou bem bem. claro. Internet, eu troquei aqui a internet. Tá. Então, irmãos, para concluir, assim como a gente faz posicionamentos indevidos na nossa vida social, familiar, onde a gente muitas vezes quer trabalhar no sentido de salvar o mundo, salvar a família, salvar o irmão, salvar o marido, se a gente não se posiciona como filhos legítimos de Deus. E
essa vida requer um posicionamento em todos os aspectos. Então, eu lembrei disso, então lembrei que eu passei uma juventude trabalhando muito, assim, com 3 anos agora, mas eu trabalho desde novinha, sempre amei, e muito do meu dinheiro era para socorrer o meu irmão. Isso não era suficiente, isso não era uma coisa que Deus queria que eu fizesse do jeito que eu fiz. Então, assim, eu me posicionei de forma incorreta, no sentido de querer salvar o meu irmão, né? Indo para a seara do dinheiro. Quando a gente decide ajudar alguém, isso precisa ser feito de forma racional, lúcida, sem dependência nenhuma, sem codependência e com muito amor. Mas eu tinha muita dependência, né? Tipo, meus pais não estão aqui para ajudar a gente efetivamente. Meu pai acha que a única coisa que ele deve dar para a gente é dinheiro, que não precisa estar presente. Então, eu vou ser a mãe do meu irmão. Eu vou ajudar o meu irmão. Era inconscientemente, as coisas funcionavam mais ou menos dessa forma. E eu me prejudiquei muito, né? Então, e hoje, todas as vezes que ele consegue um contato, pede alguém para ligar de lá da rua e tal, quando ele perdeu esse olho, ele ligou desesperado, pedindo um socorro. Foi para mim que ele ligou. Então, hoje eu tenho mais cuidado com isso, né? De como ajudá-lo, de como socorrê-lo, porque eu também posso estar levando ele mais para o buraco. Meu irmão mora na rua, ele é usuário de droga, ele vive lá no meio da Cracolândia. De tempo em tempo a gente consegue tirar um pouquinho ele de lá, aluguei um quarto lá para ele passou uns dias bem, mantendo contato, aparentemente mais saudável, mas vira e mexe ele volta para a lama. Então eu quero pedir a vocês que orem por ele, o nome dele é Alberto Filho, peço que vocês orem por ele, que Deus tenha misericórdia da vida dele, ele já caminhou muito dentro da igreja, mas ele não conseguiu ficar, não conseguiu se firmar, então hoje ele está realmente no mundo das trevas, né? E que Deus tenha misericórdia dele, porque eu acho que, eu acredito que Deus realmente tem um plano, porque ele já passou por muitas e ele está vivo. Então, enquanto ele estiver vivo, ainda tem uma esperança de um resgate. É isso, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Andréia. A gente vai orar por ele sim. E, inclusive, o irmão André tem um testemunho maravilhoso com relação a isso daí. E, enfim, se quiser falar alguma coisa, André, sentir no coração, tá? Não, irmã Andréia, bom dia. Eu anotei algumas informações aqui. O nome dele é Alberto, né? Eu ia fazer a pergunta, a senhora acabou falando sobre ele teve um acidente e ele tinha perdido a visão e aí tinha ficado meio, será que ele perdeu a visão por completo? Mas pelo que a senhora falou aqui, ele tem a visão ele enxerga de um olho, né? Ele enxerga um pouco de um olho, né? Porque, como ele não teve cuidados, então, digamos assim, que ele precisaria de óculos. Ele enxerga com dificuldade já há muito tempo. E agora ele perdeu um olho no mês de junho. Nossa. Qual que é a idade dele? Ele tem 55 anos. Ele fez agora no dia 25 de outubro. A região que ele está de São Paulo é centro, Cracolândia, né? Eu tenho até o endereço, mais ou menos, do lugar que ele costuma ficar. É aquela avenida que vende muito eletrônicos, esqueci o nome. Santa Ifigênia? Santa Efigênia, Ele fica Tá naquela bom. região. Vamos lá, Andréia. A minha área de atuação é essa há quase 7 anos. Primeira coisa aqui que você tem que entender é que você falou sobre a gente fazer uma oração. Ótimo, orar é a chave
que movimenta as coisas em favor dos cristãos, daqueles que amam a Deus. Mas existe uma palavra que tem que andar junto com a oração, que justamente já está na palavra, que é ação, agir. Quando nós falamos sobre isso, eu me lembro de um estudo que nós fizemos alguns anos atrás, e Deus me fez lembrar aqui agora, e eu vou passar rápido, é menos de 2 minutos eu finalizo. Quando a gente vai estudar o que significa a palavra fé, a gente acha algumas definições. Dentre elas, a palavra emuná, que é a palavra fé do hebraico, que significa nada mais, nada menos do que ter estabilidade. A palavra fé do grego é a palavra pístina, que significa acreditar. E a palavra fé do latim é a palavra fide, que significa tomar uma atitude, né? Eu vou lembrar de um contexto bíblico. O texto de Mateus está dizendo que os discípulos estão dentro de um barco e a tempestade se levanta, e daqui a pouco um discípulo olha para trás e Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles começam a pensar que é um fantasma, e Jesus dá um grito assim, ó: não tenhais medo. Aí Pedro toma a palavra e fala: se és tu, peça para que eu vá ter convosco por cima das águas. Porque a pessoa que tem fé, ela tem estabilidade, emuná. A pessoa que tem fé, ela acredita. E a pessoa que tem fé, ela toma uma atitude. E o texto vai dizer que Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Ah, pastor, mas ele afundou. Mas quem tem fé não fica dentro do barco. Quem tem fé vive o extraordinário de Deus. É melhor ter saído do barco, dado alguns passos, e ficar conhecido como o segundo homem que andou sobre a face das águas, do que os 11 que ficaram com medo dentro do barco. Mas tem um detalhe, o texto vai dizer que ele começa a afundar, mas Jesus estendeu a mão e levantou ele. Então, irmã Andréia, que a gente venha tomar uma atitude. A senhora estava falando aqui, eu senti claro no coração, mas a senhora, não sei se quem tem o contato dela aqui do grupo possa me encaminhar. A senhora me mande uma foto. Eu tenho equipes, parceiros, amigos, ONGs, parceiras, que exatamente nesse momento, inclusive, estão na Cracolândia, indo para a Cracolândia pelo horário. Eles chegam lá, ou às vezes para o café da manhã, ou para o almoço, mas passam ali todos os dias. Eu tenho 2 parceiros que estão lá diariamente. Pastor Babão está lá há mais de 30 anos, pastor Luciano está lá já há alguns anos caminhando, e eu tenho contato com eles todo dia, né? Então, a gente manda uma foto, de vez em quando eu vou para lá. Eu fiz trabalho de Cracolândia durante um ano também, quando era lá na Praça Princesa Isabel, agora não é mais lá. E vamos conversar com ele. A nossa ONG não é uma casa de recuperação que vai prender ninguém, ninguém matou e roubou para ficar preso em lugar nenhum. Jesus é liberdade. Então a gente leva as pessoas para lá, aqueles que querem ajuda, querem um aparato espiritual para que eles possam recomeçar a vida deles, para que eles possam ter estabilidade, para que eles possam acreditar em Deus, para eles tomarem uma atitude. Ali a nossa ONG é preparada para isso. E até me desculpe a franqueza, hoje eu adoro quando alguém fala para mim: ó, tem um rapaz de 55 anos que está precisando de ajuda. Por quê? Um cara de 55 anos, ele entendeu que agora ou é nunca. Então, normalmente fica mais fácil de trabalhar com uma pessoa dessa do que um menino de 20 anos que sabe tudo da vida, e normalmente dá muito trabalho para nós lá, né? Então, eu senti de verdade no coração de oferecer essa oportunidade. Se a irmã sentir também e achar que é de Deus, a gente pode estar indo procurá-lo e tentá-lo falar. Conversei com a sua irmã, ele vai me conhecer. Eu dei um pouquinho de trabalho para minha família também, mas esse ano vai para 8 anos aí que a gente está fazendo a obra de Deus, então eu sei conversar com essas pessoas da melhor maneira possível. A senhora pode ficar tranquila que a gente vai dar uma força e tomar uma atitude em relação a essa situação. Já até marquei aqui para que eu não esqueça. Obrigada, irmão, que Deus te abençoe. Amém, amém. Jesuscidência. Deus continue Jesus. derramando aí sobre a sua vida aí, André. Parabéns, cara. E Não, amém, é Deus, varão. A ó, gente não. toda glória a Deus. E, André, Eu tinha eu não foto consigo atual dele. eu não consigo seu contato lá, porque seu nome não aparece, mas manda uma mensagem ou pro James ou para mim,
no particular ali, ou manda uma mensagem, sou eu, André, aqui, eu marcar o seu contato e a gente põe você para conversar com o André, tá bom? Deus abençoe. Amém. Acho que você está no grupo agora, não tá, André? Está no grupo Mas agora. eu não consigo ver o nome do André, só aparece o telefone dele. Não Quem consigo guarda com identificar. avareza, quem guarda com avareza os dons que Deus deu, é pobre também. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto. Ontem eu ouvi a irmã Ruth falando, eu não vi ela, mas eu vi ela falando. E eu vi, irmã, e isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não conhecem as pessoas, conhecem por fora, né? A aparência, mas por dentro de nós existe uma riqueza muito grande, né? Por isso que a palavra fala, eu sou pobre, mas enriqueço a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Quando você conhece a palavra de Deus e você procura fazer a vontade de Deus, você é rico interiormente. Dentro de você é uma riqueza imensurável. E isso é que Deus quer de nós. Foi assim que Deus viu Davi, né? Samuel não viu Davi, mas o Espírito de Deus viu Davi. E é assim que nós temos que agir, amados. Nós temos que estar sempre pronto a ajudar as pessoas, né? Eu sempre falo nas minhas pregações, ó, se alguém vier te perguntar o endereço, nunca diga não sei, mesmo que você não saiba. Olha, eu não sei, mas o meu amigo, você sabe que rua é essa? Sabe, você sempre procura dar uma solução para o caso. Nunca diga não. Esteja sempre pronto, de alguma forma, contribuir. Isso é muito importante. Tenho certeza, viu, dona Andréia, que seu irmão, o Alberto Filho, vai ser encontrado. E Amém. que Eu creio. Deus vai dar uma solução, porque nós também agora vamos orar por ele. E a oração muito pode nos seus efeitos o justo, né? E todos aqui somos justificados pela palavra de Deus. O tempo já se foi, né? Mas eu quero agradecer muito a oportunidade por ter participado aqui desse devocional, que tem sido uma bênção na vida de nós todos. Amém, amados? Deus abençoe vocês, a nós todos. Amém. Hoje Faz a nós passamos oração, bastante fim de capítulo de semana, né? amanhã. Tudo bem. Ruth pode trazer para nós amanhã, iniciar Timóteo 2. Sim, eu vou fazer. O seu Vamos, Alberto, né, na oração. Eu colocasse também o Daniel e a Daniela, que é um casal que ambos estão acometidos com câncer, né? E que a gente possa estar pedindo por eles aí. Daniel E Daniela. e Daniela. Isso. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui neste dia, Senhor, e que vai fazer ainda, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Abençoa, Pai, todos que participaram desse Senhor. Em nome de- Acrescentar na vida de cada um, Pai, de maneira a priorizar, Senhor, a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir, Senhor. Cobre eles com teu manto, Pai. Protege, guarda, livra-os de todo mal. E possamos, Senhor, sempre estar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Que nada nem ninguém, Senhor, venha separar de ti, Senhor, por uma palavra que às vezes bate no coração contrário, Senhor, por um sentimento, Senhor, que não vem de ti, Pai. Protege, Senhor, cada um de nós, Pai. Abençoa minha família, meus filhos, meus parentes, meus amigos, meus inimigos, meus vizinhos, Senhor. Ó Deus, abençoa todos que aqui, Senhor. Contribui, Senhor, com este devocional, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa mesmo, Senhor. Eu te peço imensamente, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, Pai. Abençoa a Andréia. Abençoa, Pai, a Ruth. Esse rapaz aqui que não está no nome dele aqui, agora não consigo lembrar, mas ele está aqui de boné.
Eu não sei o nome dele, Pai, mas o Senhor conhece ele, Pai. Abençoa ele, abençoa o Fábio, abençoa o James, a irmã Ruth, a Marineide, Senhor. Cada um que participou, Senhor, que tem um dia, Senhor, uma noite na tua presença. Que os teus anjos acampem ao redor deles, proteja, guarda, livra de todo mal, Senhor. Oro também pela paz em Israel, Senhor. Oro também, Senhor, pelo novo presidente dos Estados Unidos, Pai, que vai assumir, Senhor. O Senhor esteja, Senhor, ao lado dele, Pai. Que a Bíblia, Senhor, seja, Pai, o manual de vida dele, Senhor. Que ele possa, Senhor, governar, Senhor, para aqueles menos favorecidos, ó Pai. Que ele busque sempre a paz, Senhor, o entendimento, Pai, e a tua direção, Senhor, para que haja paz no mundo, Senhor. Abençoa, Pai. Oro também pela paz em Israel, Senhor. Aquele conflito, Senhor, tem que terminar, Pai. Que haja, Senhor, amor entre as pessoas, Senhor. Que o povo israelense reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Pai, para que haja mudança na terra, Senhor. Abençoa-nos, Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.